falar agora de mercado de trabalho aqui no Brasil. Nós estamos na linha com Hélio Zilberstein, economista, professor da Faculdade de Economia e Administração da USP. Professor Hélio, boa tarde. Boa tarde, Denise. Bom, hoje não é exatamente a taxa de desemprego. O IBGE sempre divulga a taxa de subutilização da mão de obra no país, que segundo esse levantamento aqui, mostra que 26,4 milhões de brasileiros estavam sem colocação, estavam sentindo falta de emprego no final de 2017. Lembrando que a taxa de desemprego oficial caiu para 11,8%, mas aí estão aquelas pessoas que não conseguem a vaga, que trabalham menos do que gostariam, menos de 40 horas por semana. É aquele bico, pessoas que não procuram colocação por desalento, não é? É, exatamente. Denise, já é tão complicado entender a taxa de desemprego e aí quando vem a taxa de subutilização fica mais difícil ainda, mas é isso mesmo que você disse. Agora, eu gostaria de destrinchar um pouco esses números, não é? Porque esse número 23 e alguma coisa, 23,6, é um número preocupante, né? É quase 25%, o que significa que 1 em cada 4 trabalhadores estaria, de alguma forma, desocupado. Ou dá 23,6% da força de trabalho. É um número muito grande. Vamos tentar entender e nós vamos verificar que ele não é tão assustador como parece. O que a gente tem são, na verdade, 13 milhões e 200 mil de desocupados, desempregados, pessoas que estão procurando emprego e não estão encontrando. Esses são os desocupados. Agora, existem 6 milhões com um dos tipos de ocupação de desocupação que o IBGE relata, que é a desocupação, a subocupação por insuficiência de horas. Então essas pessoas estão trabalhando, estão entre os 91 milhões de ocupados. Só que elas gostariam de trabalhar mais. Por exemplo, uma pessoa que tem um emprego de 8 horas por dia está precisando de dinheiro e gostaria de fazer horas extras. A legislação não permite que faça mais do que 8 horas. Pode fazer 2 horas num dia, mas não pode ser todos os dias. Então essa pessoa gostaria de trabalhar mais porque ela está precisando de mais dinheiro. Então ela tem uma subocupação, não está desempregada. São 6 milhões e estão nessa conta dos 23%. Depois o IBGE mostra que existem mais 7 milhões e 300 mil que são o que o IBGE chama de força de trabalho potencial, quer dizer, as pessoas que não estão no mercado, mas que se tivessem o oferecimento de uma vaga, elas topariam trabalhar. Elas não estão procurando, mas estariam dispostas a trabalhar. E dessa vez, o IBGE deu mais uma pista sobre esses subocupados. 3,9 milhões desses realmente desistiram de procurar e não tiveram nenhuma oferta, mas gostariam de trabalhar. E 3,4 não estão procurando, tiveram uma oferta, mas não aceitaram ou não puderam aceitar. Então, na verdade, não são tão assim desalentados. Eles tiveram uma oportunidade, mas não puderam aceitar na semana em que foi feita a pesquisa. Agora, professor Hélio, de qualquer modo, essa taxa de subutilização do emprego também demonstra que a gente tem uma recuperação ainda muito fraca diante do tamanho do desemprego e tem uma qualidade também fraca, porque a gente tem uma informalidade muito grande, as pessoas fazendo bico, se virando como podem. Então, tudo isso até explica, né, esse contingente enorme de pessoas que estariam fora daquele mercado formal mesmo, que caracterizaria uma recuperação de mercado de trabalho. É verdade, mas mesmo assim, Denise, olhando, a gente tem que ver como é que essas coisas estão mudando, né? E hoje, essa vez, o IBGE publicou toda a série desde 2012. E algumas coisas interessantes. O que realmente aumentou foi o número de desempregados em 6 anos, de 7 milhões e 100 mil para 13 milhões e 200 mil. As pessoas com insuficiência de horas são 6 milhões, exatamente as mesmas. Não aumentou.
E a força de trabalho potencial aumentou de 5,7 para 7,3. Quer dizer, os desalentados aumentaram em 1,6 milhões. Então, a situação se agravou no desemprego mesmo, o que a gente chama de desemprego. E a gente sabe que isso está mudando. Nós estamos já começando uma recuperação. A gente prevê para esse ano um crescimento do PIB em torno de 3%, isso deve ajudar muito no emprego, e muito no emprego formal, inclusive, né? Então, é um quadro ruim, evidentemente, mas ele não é tão negro como esse número 23,6% poderia parecer. Tá certo, nós conversamos com Hélio Zilberstein, economista, professor da Faculdade de Economia e Administração da USP. Professor Hélio, muito obrigada, uma boa tarde. Boa tarde, Denise, bom fim de semana.